Como deve ser feito o cálculo do reflexo de parcelas variáveis no repouso semanal remunerado nos meses de admissão, de desligamento, início e término de afastamento? Eu sou o professor Luiz Medeiros, da BSSP Pós-Graduação. Fique comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar qual é o critério mais adequado a ser adotado nesse cálculo. Não há jurisprudência sobre o tema, realizei várias pesquisas, mas não consegui encontrar nenhuma específica sobre esse caso. Enxergo a possibilidade de serem adotados dois critérios. O primeiro critério, o critério de utilizar o número de dias úteis e de repouso semanais e feriados do mês civil, do mês completo. Então, mesmo que uma admissão ocorra no dia 15, no dia 16 de um mês, por exemplo, o cálculo do reflexo das parcelas variáveis desse mês deve ser feito utilizando o número de dias úteis do mês e o número de repousos semanais e feriados do mês civil, do mês inteiro. O segundo critério utiliza o número de dias úteis e de repousos semanais e feriados apenas dos dias em que o contrato esteve em vigor naquele mês. Então, por exemplo, se o empregado foi admitido no dia 16 de um determinado mês, a empresa utiliza como número de dias úteis apenas os dias úteis do dia 16 até o último dia do mês, e também o número de repouso semanal e feriado só contados do dia 16 em diante. Então, há os dois critérios. Eu fiz uma análise comparativa pegando como referência o município de Natal, Rio Grande do Norte, e fiz várias simulações considerando os feriados municipais e estaduais que são aplicáveis no município de Natal, e fiz várias simulações utilizando o critério 1 e utilizando o critério 2. O resultado final, na média, é muito próximo o do critério 1 e o do critério 2. E além dessa análise, eu considero o seguinte: o critério 2 causa algumas distorções. Por exemplo, se o empregado foi admitido no dia 30 de um mês que tem 31 dias, ele foi admitido no sábado, e no sábado ele tem hora extra, ele vai ter o valor das horas extras e o reflexo dessas horas extras será o mesmo valor das horas extras, porque eu vou dividir o valor das horas extras por 1, que é só um dia útil, e multiplicar pelo número de domingos do mês, que nesse caso vai ser 1. Então, por exemplo, ele vai receber R$100 de horas extras e vai receber R$100 de reflexo de hora extra no repouso semanal remunerado. Por outro lado, por exemplo, se ele foi dispensado no dia 2 de um mês, numa terça-feira, e no dia 1 e dia 2 ele teve R$100 de horas extras em cada um desses dias, ele não vai ter reflexo dessas horas extras no repouso semanal remunerado. Por quê? Nessa última semana não tem repouso semanal remunerado porque o vínculo foi extinto numa terça-feira, por exemplo. Então, em alguns casos gera distorção porque o empregado recebe um valor bem superior ao que seria devido em condição normal. Por outro lado, há casos que ele não recebe reflexo de parcela variável sobre o repouso semanal remunerado. Por isso, eu entendo que é defensável a empresa utilizar um dos dois critérios, o critério 1 ou o critério 2. O que é mais importante disso tudo, para mim, é que a empresa escolha um dos dois critérios e adote esse critério escolhido sempre. A empresa não pode variar o critério para sempre prejudicar o trabalhador. Então, por exemplo, se a empresa adota o critério 2 e, em alguns casos, o empregado deixa de receber o reflexo, em outros casos, o empregado recebe um reflexo super avaliado, na minha opinião, não há problema, porque a empresa está utilizando o critério escolhido em todas as situações. O que não pode, repito, é a empresa variar o critério adotado para sempre prejudicar o trabalhador. Fica aqui a dica do professor Luiz Medeiros.